bendiciones para você, para todos los hermanos, Señor, que estamos aquí presentes, Señor, y que sea como você quiere. Amén. Hermanos, vamos a buscar en suas Bíblias, Salmo 1. Salmo 1. Amém quando consigan Salmo 1. Amém. Amém. Quem mais? Amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Todos. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mulheres. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Queria ser un país una breve introducción con ese salmo. Hace años, cuando yo leía ese salmo, una vez yo meditando, yo decía, Señor, yo quisiera entender mejor con profundidad ese salmo, entender mejor. Y en una oportunidad el Señor me dio para que yo entendiera mejor con eso. ¿Sí? Usted ha visto que, ha notado que cuando tengo un aparelho de ar condicionado de janela, por la parte de atrás del aparelho, cuando él está ligado, está funcionando, él por la parte de atrás, él pinga gotas de agua condensada. ¿Ha olhado eso? Entonces, él caía no chão, que era de terra, e se formou uma corrente de água, por essa água condensada que caía do ar condicionado. Precisamente, um mês antes, havíamos sembrado três plantas, como um adorno da igreja, colocamos 3 plantas, separadas, 45 centímetros uma da outra. E essa corrente de água iba direto a uma delas. Aí em uma delas. E eu pude observar, eu me ponia a observar, e eu meditava no Salmo, quando diz aqui que ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e por quanto ele faz, será bem sucedido. Então eu observava. Veia de água, eu chegava, pegava nesse, caía nesse, da outra, só umidade. A umidade da terra que chegava lá. E na outra estava mais longe e estava seca. Quando o tempo estava muito quente, um mês, 2 meses quente, eu pude observar. No pior tempo, quando o tempo a temperatura estava 38, 40 graus, ele estava verde. Ela estava totalmente verde. La que estaba a 45 centímetros tenía partes verdes y algunas partes amarelas. Y la que estaba más longe estaba seca. Estaba amarela y otras partes estaban ya secas. Había que llevarla. Aí eu entendi. Que é importante estar conectado com Deus. Que é importante. Então, irmão, não sei se vocês
la reflexión es, ¿con quién pasa você tiempo? Muchas veces pasamos 8 horas, 5 horas, si sumamos cada anterior, ¿cuántas horas pasamos conectados al celular? Y no es que sea malo el celular, sino cuánto tiempo pasamos viendo cosas que no edifican. Mientras que cuando va a hablar, vas a trabajar, estás cansado, 5 minutos, 10 minutos y ya no más. Entonces, es importante este salmo para meditar que la vida del cristiano, el crecimiento espiritual, está en permanecer siempre conectado a la fuente de vida que es el Señor, en oración. Dios abençoe, hermanos, y vamos a orar ahora por la persona que va a llevar la palabra de hoy. Señor y Dios, en esta hora, Padre, bendecimos, Señor, también al grupo de los que va ahora a llevar la alabanza, y posteriormente, Señor, a la persona que va a llevar la predicación, Señor, que sea José, colocando palabras también, Señor, que las palabras sean de edificación, Señor, para su iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, como sempre podemos nos alegrar na presença do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Podemos louvar porque Deus tem nos dado oportunidades. Ontem, para quem não está sabendo, nós tivemos a oportunidade de estarmos exibindo um vídeo na praça. E isso foi um grande privilégio. Nós aprendemos muito. E eu acho que a gente estava conversando, esse vídeo talvez falou mais com a gente do que com as pessoas que nós convidamos para assistir. Porque nós, às vezes, precisamos ser renovados constantemente por tudo aquilo que Deus tem feito. Mas nós começamos a nossa noite já meditando na palavra do Senhor, sendo abençoados, mas nós, com o nosso louvor agora, e eu convido os irmãos para isso, para que nós juntos possamos reconhecer que Ele é o único. E aí eu convido para que nós possamos fazer essa canção juntos, louvando o Senhor e reconhecendo que não há outro. Ao Rei eterno e imortal.
Precisamos nas nossas orações reconhecer quem é o nosso Deus e dar toda a glória, toda a honra somente a Ele. E nós vamos continuar louvando o nosso Deus. E eu convido os irmãos, enquanto nós estamos cantando esse cântico, que você saia do seu lugar, que você cumprimente o seu irmão, enquanto nós estivermos cantando sobre a aliança que só o Senhor pode nos dar. Essa aliança que nos gera essa comunhão, esse momento especial. E enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar, abençoe o seu irmão, dê um abraço nele. Meus irmãos, essa música é muito forte e ela fala uma coisa que muitas vezes nós temos muita dificuldade. Você tem facilidade de pedir perdão? Será que você não magoou alguém? Você não está nem sabendo que você magoou? Será que é tão difícil nós às vezes pedirmos perdão? Se Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, e às vezes a gente tem tanta dificuldade, às vezes é tão difícil. Meus irmãos, liberem perdão quando está feio. Não deixe que às vezes um problema venha atrapalhar a sua comunhão e o seu amor com o Senhor. Porque às vezes quando você não libera perdão, você fica travado. E essa música fala sobre isso, sobre você perdoar. Quando você fala assim, que eu te perdoo, tem muito poder. Tem poder na sua vida e tem poder na vida da pessoa. Comece a perdoar. Se você tem alguém que você precisa perdoar, comece a perdoar. E quando bater, não guarde
rancor. Não vale a pena. Nós vamos estar cantando esse cântico, e esse cântico é uma incógnita, porque muitas pessoas não gostam dessa música. Então eu gostaria de direcionar a forma correta como nós vemos essa música para você pensar. Às vezes, você está passando por um momento difícil, desanimado, pensando que Deus não se importa com você. As pessoas, às vezes, alguns pastores, alguns líderes não gostam dessa música porque dizem que essa música às vezes coloca o homem no centro da condição, mas no caso não é o que nós queremos. O que nós queremos hoje lembrar você é que você é importante para Deus. E você é importante para Deus porque o Espírito Santo que o Senhor mandou para a gente quando Ele subiu, esse Espírito Santo se move em você. E é através desse Espírito Santo que você pode ser transformado. E essa música fala sobre isso. Às vezes você está passando por desânimo, às vezes você está triste, às vezes você acha que Deus não está te vendo. Mas eu creio que Deus está te vendo, que Deus está me vendo, que Deus está vendo cada um de nós. E é por isso que nós vamos cantar essa música. E eu te convido, vamos nos alegrar. E quando você estiver entrando naquela parte que fala, você tem um valor, olha para o seu irmão do lado, fala isso para ele, você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Amém? Não é que você fica no centro, é para você lembrar que você tem valor porque o Espírito Santo se move em você, não por você, mas por causa do Espírito Santo. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Este tempo complexo
Você tem valor, você tem valor, porque o Espírito Santo do nosso Deus se move em você. E não deixe as pessoas do mundo falar diferente, falar que você não tem valor para você, que você tem. Jesus não morreu na cruz à toa, ele morreu porque você tem valor. Amém? Meus irmãos, nós vamos cantar esse último cântico. E enquanto nós estamos cantando esse cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, vão ter a oportunidade de devolverem o gasofilácio. Essa música, ela fala, a gente canta muito aqui na igreja, porque nós queremos inculcar na sua cabeça que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é por isso que a gente canta tanto essa música, porque nós acreditamos nisso, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E se você tem dúvidas disso, cante pra gente, e que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração para que você acredite nessa verdade. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Pela paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor, não, ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, pela paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Pela paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Papai amado, Senhor querido, nosso bom pastor, Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem sido bom.
Te louvamos, Pai, porque o Senhor está conosco mesmo nas provas, nas dificuldades. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Pai, nem sempre, Pai, os nossos dias são bons. Muitas vezes nós temos vivido dias difíceis. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor é um bom pastor. Nós cremos nisso. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque o Senhor não nos desampara. Muitas vezes, Pai, nós nos afastamos do Senhor, nós o abandonamos. Mas o Senhor, nós queremos que o Senhor não nos abandone, Pai. E por isso, Pai, não existe nada melhor do que o Senhor. Que nós possamos ter, Pai, uma verdade no nosso coração. E que nós possamos, Pai, ser dignos de sermos teus amigos. Trabalhar nos nossos corações com o teu Santo Espírito, para que a gente entenda a responsabilidade que é ser amigo de Deus. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Continua, Senhor, falando conosco nessa noite. Continua, Senhor, usando o teu servo para falar nos nossos corações. E nós possamos, Pai, sair daqui diferente de como chegamos. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos, no nome santo do Filho de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nesse momento, vocês vão deve saber, o pastor Reginaldo não está conosco hoje. O pastor Reginaldo, ele foi para Tambaú. Acho que toda a igreja não sabe, mas o pastor Reginaldo foi participar de um concílio. E os planos do pastor Reginaldo, a gente falou de manhã sobre isso, os planos do pastor Reginaldo era que ele saísse de lá 3 horas da manhã e viesse para cá. Ele ia pegar a estrada, ia chegar aqui mais ou menos, provavelmente ali perto da nossa RBD. Aí ele já queria ministrar em RBD, fazer um estudo que a gente está fazendo de manhã, ficar para tarde para poder fazer as visitas, ficar para o culto à noite e depois pegar a estrada para ir embora. Como servos do nosso bom Deus, nós entendemos que isso seria uma loucura para um senhor de 66 anos. E olha quanto amor, porque ele queria fazer isso. E nós falamos, pastor, vamos fazer o seguinte: fica lá, dorme tranquilamente, pega a estrada de manhã, vem para cá, e aí, se o senhor quiser, o senhor vem para o culto à noite. Mas a gente cuida dele, fica tranquilo. E aí ele tinha coisas para ele resolver em Tambaú. Ele queria fazer várias coisas, ele ia correndo, ele falou assim: meu irmão, será que vocês não conseguiriam então cuidar também do culto à noite? E aí eu fico em Tambaú, eu tenho umas coisas para resolver, eu vou resolver na segunda-feira, e aí eu vou depois. Claro, pastor, da nossa parte, nós estamos prontos para servir, estamos prontos para entender qual é a direção. E com certeza, a última coisa que nós queremos é sacrificar. Nosso objetivo é abençoar. Então, por conta disso, o pastor Reginaldo não está conosco hoje. E tem uma coisa que nós temos feito tradicionalmente aqui na igreja, que é o nosso momento de intercessão. E os irmãos acham que a gente deveria, então, como o pastor não está aqui, a gente não ora? Porque nós temos, e o pastor Reginaldo sempre fala sobre isso. O poder da oração está no pastor? Não. Quando Jesus vai curar, é muito interessante, porque Jesus, sendo ele filho de Deus, ele poderia simplesmente curar, mas ele geralmente falava uma coisa muito importante para as pessoas. Qual que era essa palavra que ele falava? Se você tiver fé. Se você tiver fé. Olha só, ele colocava sobre você toda a responsabilidade daquilo que você estava pedindo. Meus irmãos, não importa quem vai estar orando, importa se você tem fé, se você crê que o nosso Deus, não que quem está orando, mas que o nosso Deus está ouvindo a sua oração e ele pode fazer aquilo, se for da vontade dele. O mais importante é isso, se você está disposto a entender a vontade de Deus. Porque às vezes nós pedimos as coisas para Deus como uma criança mimada. Quando Deus fala não, a gente bate o pé. Não, eu não quero, eu quero do meu jeito. E nós não deixamos Deus trabalhar nas nossas vidas. Então nós temos que ter sempre entender essa condição, que não é a nossa vontade. Nós somos incentivados a orar sim. Nós somos incentivados a colocar diante de Deus sim os nossos pedidos. Mas nós precisamos entender que Ele é Deus. Ele não é nosso amigo do lado, nosso irmão, nosso familiar. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é criador de todas as coisas.
Ele é um rei. Imagina você chegar diante de um rei e falar assim: faz o que eu quero. O rei ia te mandar para a prisão, em vez de fazer o que você queria. Mas ele, por amor, como um pai amoroso, ouve as nossas orações e muitas vezes atende as nossas orações, porque ele nos ama, mas não porque ele tem nenhuma obrigação conosco. E ele não tem nenhuma obrigação conosco. Mas por amor, muitas vezes ele ouve as nossas orações e muitas vezes ele atende o desejo do nosso coração. E nós temos tantos motivos para orar que eu acho que não seria justo nós esperarmos a semana que vem o pastor Reginaldo estar conosco para a gente poder orar. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem um pedido de oração, eu convido você a vir aqui na frente e nós vamos orar juntos para que Deus possa ouvir o seu pedido. E quando você estiver aqui na frente, olhe também para o seu irmão do lado. Não esqueça, seu irmão está passando por lutas também, não é só você. Para que Deus possa ouvir as nossas orações. Porque nós ouvimos da palavra do Senhor uma coisa muito importante. Quando nós estamos juntos, reunidos, orando, que Deus do céu ouve as nossas orações. Quando nós estamos orando uns pelos outros, o Senhor está ouvindo as nossas orações. Mais do que quando nós oramos por nós mesmos. Quando nós estamos orando pelo nosso irmão, pela nossa irmã, tem mais poder do que quando nós estamos pedindo para nós mesmos. Então eu te incentivo, ore pela vida do seu irmão, que você vai ser abençoado. Você vai ser mais abençoado do que se você estivesse orando por você. Amém? E eu vou aproveitar que nós estamos com o pastor Fernando e colocar a bucha na mão dele. Pastor, se o senhor nos permitir, o senhor poderia orar por todos os irmãos aqui? Já chega desse jeito, né? Vamos orar, irmãos. Deus Santo, como nós ouvimos, o Senhor é o poderoso, o Senhor é aquele que tem poder de fazer qualquer coisa que lhe aprouver, e o Senhor de fato faz muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos, porque o Senhor é muito bondoso. A sua bondade fez com que nós chegássemos até aqui, estamos respirando, estamos vivos, porque pela manhã o Senhor renovou o fôlego de vida sobre nós, para que pudéssemos te buscar e te conhecer em meio às nossas tribulações, em meio às nossas dificuldades, te conhecer, Senhor, diante daquelas angústias que apertam o coração, e quando nós temos que nos voltar e botar os nossos olhos para alguém, a quem socorrer, buscar socorro, em quem buscar, senão no Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, que continua olhando para os seus filhos com amor e com graça. Senhor, obrigado por aqueles que estão aqui e que vieram entregar ao Senhor o culto que prepararam ao longo da semana, dedicados ao Senhor, aqui se encontram, clamando ao Senhor por auxílio, por intervenção, pela sua ajuda, aquele que suplica e te busca de todo o coração. O Senhor diz que o encontra. Então nós estamos aqui desejosos de encontrar o seu favor, não para melhorar a nossa vida, mas para fazer o Senhor conhecido em nossas vidas, à medida que nós te tornamos conhecido na tribulação, na angústia e também nas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Não estamos aqui, Senhor, para fazer qualquer tipo de barganha, porque o Senhor não ouve aquele que faz barganha, mas o Senhor ouve o coração quebrantado e contrito desse povo que se encontra aqui, diante do Senhor, e que o Senhor conhece o coração de cada um deles, o anseio de cada um. E como nós ouvimos nosso irmão Elton, o Senhor sempre responde como um amigo com quem nós podemos partilhar aquilo que o Senhor agora nos chama de servos, e não somente mais de servos, mas de amigos, porque vivemos perto do Senhor e podemos desfrutar das suas mãos, das suas dádivas, daquilo que o Senhor dá para aqueles que são amigos, que estão próximos do Senhor. Nós te bendizemos e te louvamos por esse tempo, e pelo amor que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, o amor manifestado no seu Filho, e que o pastor Reginaldo também tem demonstrado por esses irmãos. O Senhor abençoe esse pastor, esse teu servo, guarde e continue a cuidar dele, e todos os que estão envolvidos nesse ministério, que têm contribuído para que o seu reino avance, e essa igreja seja edificada para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, podem continuar, podem orar também. O pastor tem razão, falei que não é só do pastor, mas a oração é de todos os homens, então vou orar também.
Senhor meu Deus, amado, Criador de todas as coisas, Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E nós te louvamos, Pai, pela vida de cada irmão aqui. Senhor, o Senhor sabe as lutas que cada irmão tem passado. O Senhor sabe as dificuldades. Senhor, muitas vezes nós nos derramamos diante do Senhor porque nós temos passado por lutas. Lutas que só o Senhor conhece, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós buscamos o Senhor no nosso quarto porque nós sabemos que nós não temos a outro a quem compartilhar, Pai. Nós sabemos que nós devemos confiar somente no Senhor. Pai amado, quantas lutas nós temos passado, Pai. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos tristes, abatidos, desanimados. Mas nós sabemos, nós podemos crer, Senhor, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, Pai. Pai, muitas vezes a resposta que nós temos buscado não é a resposta que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. E isso muitas vezes nos endurece o nosso coração, Pai. Pai, amolece o nosso coração com o Teu Santo Espírito, Pai, para entender a Tua vontade, para entender, Senhor, a tua decisão sobre as nossas vidas. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor, nós não merecemos a Tua graça, nós não merecemos a Tua misericórdia, mas ela tem sido sempre constante, Pai. Nós podemos ver o Teu amor nas pequenas e nas grandes coisas, Senhor. Nós podemos ver, Senhor, no ar que respiramos. Senhor, poderíamos nenhum de nós estarmos aqui. Poderíamos ter morrido por diferentes motivos, Pai. Estar vivo já é uma bênção. Nós temos tanto para agradecer. Senhor, eu te peço pelo sustento de cada um dos meus irmãos. Pai, aqueles que precisam de emprego, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, Senhor. Senhor, aqueles que estão buscando, que estão esperando uma resposta, Senhor. Se for da Tua vontade, Pai, que essa resposta possa vir, Pai. Pai, aqueles que estão esperando uma porta aberta, Pai, que o Senhor possa estar abrindo se for da Tua vontade, Pai. Pai, aqueles que estão orando por cura, porque precisam de cura, que o Senhor possa, Senhor, estar ouvindo, Senhor, se for isso, dentro da Tua vontade, dentro dos Teus planos, Pai amado. Senhor, aqueles que estão hoje orando, Pai, por alguém que está desviado, por alguém que ainda precisa conhecer sobre o Senhor. Pai, ouve a oração dos Teus servos, Pai. Pai, nós precisamos de ousadia para poder alcançar as pessoas. Trabalha nos nossos corações, Senhor, como nós precisamos ouvir a Tua voz. Trabalha através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos entender a Tua vontade. Senhor, nós precisamos do Senhor em todos os momentos. Nós estamos aqui, Senhor, numa demonstração pública, Pai, porque nós confiamos no Senhor. Nós precisamos e nós entendemos que não há outro, Senhor. Não há outro Deus que possa ouvir as nossas orações. Pai amado, ouve a oração de cada um dos meus irmãos, Senhor. Ouve, Senhor, o apelo. Ouve, Senhor, a súplica. E, Pai amado, ainda, Senhor, aqui reunidos como igreja, Senhor, eu quero entregar diante do Senhor a vida da Evelyn, Pai. Pai, nós sabemos, Senhor, que nós agora, nesse momento, não há, Senhor, outra forma, Pai, os médicos chegaram diante dos pais e colocaram que só o Senhor, agora só um milagre. Pai, nós sabemos que o Senhor é o Deus dos milagres. Nós sabemos, Pai, que o Senhor opera coisas que nós, muitas vezes, não estamos, nós não temos fé suficiente, mas o Senhor opera, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. Senhor amado, nós pedimos, Pai, pela cura da Eva. Nós pedimos como igreja pela cura da Eva. Pai, nós sabemos que a Tua vontade é soberana das nossas vontades. E se os Seus planos são diferentes, Pai. Pai, recebe a Eva como ela merece. Conforta os pais, consola a família. Mas, Senhor, enquanto houver fôlego de vida, nós somos incentivados pelo Senhor a continuar clamando. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus poderoso. Nós sabemos, Pai, que o Senhor, se fosse da vontade do Senhor, Pai, até o membro amputado poderia descer novamente, se fosse assim da Tua vontade. E nós sabemos, Pai, que qualquer doença não é nada diante do Senhor. Por isso, Pai, como igreja, nós queremos colocar a vida da Eva nas Tuas mãos. Não que o Senhor tenha nenhum tipo de obrigação conosco, Pai. O Senhor não tem nenhum tipo de obrigação conosco. Mas, Pai, nós sabemos o quanto é doído, Senhor, para os pais, nesse momento, encontrarem a filha enferma. E nós, como igreja, estamos colocando a vida dela nas Tuas mãos. Porque nós sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é Deus sobre a doença. E se o Senhor assim desejar, Pai, a Eva será totalmente curada e restaurada para a honra e glória somente no Teu nome, Senhor. Não para a honra e glória de homens, mas somente no Teu nome, Senhor. E que nós possamos entender, Senhor, que se o Senhor nos der, Senhor, essa bênção, dessa cura, que seja para glorificar o Santo nome, somente no Santo nome, Pai amado. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Como igreja, Senhor, nós te louvamos, te adoramos e pedimos, continua conosco, Senhor.
Fala aos nossos corações através do teu Senhor. Que nós possamos sair daqui diferentes de como nós entramos. Que nós possamos, Senhor, entender os teus planos para as nossas vidas. É o que nós pedimos no nome sagrado do Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pastor, já vou passar do céu. Hoje nós vamos ter o privilégio de ter o pastor Fernando com a gente. Eu falei, o pastor Reginaldo não vai estar conosco. Mas Deus foi muito bom e preparou um pregador nessa noite. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados. Eu vou convidar o Daniel para vir também nos visitando para estar orando pelo pastor. Pode ser, Daniel? Oi. Grandioso Deus e amado Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, em concordância aqui com os irmãos que acabam de orar ao Senhor, suplicando, Senhor, Deus, misericórdia em nossas vidas. Pai, aqui nessa noite, Pai, nós queremos entregar nas Tuas mãos a vida do Teu servo, o pastor Fernando, Pai, que será com certeza usado pelo Senhor e pelo Espírito Santo do Senhor nessa noite. Seja com ele, Pai, nessa noite, que o Senhor possa estar presente na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que nós possamos estar atentos às palavras que o Senhor vai usar através do Teu servo em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar na Tua casa nessa noite. E queremos que o Senhor se faça presente no nosso meio. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Boa noite, irmãos. Para mim é uma alegria poder ver os irmãos, estar aqui novamente para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. E eu espero que os irmãos sejam de fato edificados com aquilo que Deus tem colocado no meu coração e quero compartilhar com vocês hoje. Da última vez que eu estive aqui, eu tive o desafio pessoal de expor toda a carta de Paulo a Tito, né? Jovem. E hoje, não sei por que razão, mas mais uma vez eu gostaria de encorajar, não sei se estou certo disso, mas até o momento eu me preparei para falar com os irmãos um outro livro, mas esse é maior do que aquele, mas eu não vou gastar tanto tempo assim em cada um dos detalhes desse texto, que é o livro de Jó. E pessoalmente, ao longo da minha vida no ministério pastoral, por mais de 10 anos, ou 10 anos praticamente, eu nunca preguei esse texto de Jó. Mas eu quero fazer compartilhar com os irmãos uma reflexão, uma exposição que vai durar, ou que vai levar todo o texto de Jó aqui, mas é uma mensagem única e curta. Eu espero que você possa sair daqui com ela no seu coração. O tema da mensagem, então, é: onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria? Talvez você se pergunte, assim como o título do sermão é uma pergunta, mas por que onde está a sabedoria no livro de Jó? Porque quando você ouve falar de Jó, qual é o primeiro pensamento que lhe vem à mente? Ou aqueles pensamentos iniciais? Jó foi um homem que sofreu. Jó foi um homem que comeu o pão que o diabo lançou. Que vida triste e difícil a vida de Jó. Geralmente nós pensamos em Jó, pensamos no sofrimento, pensamos naqueles momentos que o Jó, segundo a ilustração que você talvez já tenha visto aí, Jó está lá sentado com um pedaço de telha raspando sua pele, por causa das chagas que foram desenvolvidas no corpo. Ou talvez você se lembre que Jó era um homem justo, íntegro, e que se desviava do mal. São palavras recorrentes acerca deste homem, Jó. Mas o livro de Jó não tem a preocupação, a prerrogativa de falar sobre sofrimento. O sofrimento é apenas a ocasião na qual Deus, ou o autor que escreveu o livro de Jó, utiliza-se para falar sobre a sabedoria. É claro que o livro de Jó fala sobre sofrimento. É verdade que no livro de Jó a gente tem uma disputa, mas Jó está sofrendo e agora? Por que será que ele sofre? Jó questiona a Deus sobre de onde vem o sofrimento. E o sofrimento está lá.
Mas o autor, quando compôs essa história, essa narrativa poética, ele quer também destacar que o homem que sofre, nesse caso Jó, pode encontrar algo superior a qualquer cura, a qualquer resposta imediata ao seu sofrimento, mas ele pode encontrar Deus, porque Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a sabedoria. E o Jó, como veremos, eu espero conseguir chegar lá, Jó era um homem que precisava da sabedoria. Mesmo sendo, como o texto bíblico narra, um homem justo e íntegro que andava com Deus. Então, para que você responda a Deus nesse tempo de culto, em que nós temos que responder ao Senhor, ao entregarmos as nossas vidas a Ele, eu tenho algumas perguntas para fazer para você refletir sobre elas e responder então a Deus. E a primeira delas é: você acredita que o justo, por ocasião da sua justiça, deve receber o bem, e o ímpio, por ocasião da sua impiedade, deve receber o mal? Ou seja, será que uma pessoa boa, que faz o bem para os outros, que é justo em todas as coisas que ele faz, ele não rouba, ele não mente, ele é justo no seu trabalho, ele serve os outros, ele deveria receber o mal? Essa pessoa deveria receber o mal? Porque pessoas justas experimentam injustiça nessa terra. Qual é a sua crença sobre isso? Você acredita que o justo nesse mundo deveria receber sempre a justiça? E o ímpio deveria receber sempre a punição pelo mal que ele causou aos outros? Uma pergunta que eu quero que você responda a Deus e que eu também devo responder ao Senhor. Há uma outra pergunta que devemos responder ao Senhor nessa noite: se a injustiça ou o sofrimento que acometem, de quem é a culpa? Se nós sofremos, quem é a culpa? Se o justo sofre, quem é o culpado? Será Deus injusto? Será que você já, em algum momento de sua vida, diante de sofrimento intenso, você cogitou: por que eu, Deus? Por que eu estou sofrendo? Parece tão injusto. Porque ao olhar para o lado, você percebe pessoas que não são honestas, trabalhadoras, dedicadas a Deus como você e que experimentam as benesses desse mundo. Você e eu olhamos para os jogadores de futebol e para outros astros que estão na mídia o tempo todo, fazendo um monte de lambança na vida e só prosperam. E parece que quanto mais lambança, mais eles recebem o retorno, a retribuição disso. E mesmo se eles fizerem mal, ganham likes e aquilo retorna para eles algum tipo de benefício financeiro. Será que Deus não é injusto ao questionamento que aquele que sofre pode fazer? E será que você acredita nisso? Será Deus injusto? E uma outra pergunta que devemos fazer responder diante de Deus é: onde você busca sabedoria diante do sofrimento? Qual é a fonte de sabedoria para a sua vida? Essas são respostas que nós devemos dar a Deus. Por isso o título da mensagem é: onde está a sabedoria? E a minha proposição para os irmãos hoje, ou seja, a ideia que devemos carregar ao voltarmos para casa é a seguinte: a sabedoria se encontra em Deus. Ele é a fonte da verdade para todos os que o buscam com temor. Deus é a fonte da sabedoria. Ele joga a sua verdade para o homem. E a verdade de Deus pode ser vista em todos os lugares. Em qualquer momento ela pode ser percebida. Porque Deus se fez conhecido em todas as coisas da sua criação. E o homem atento pode perceber a Deus todos os momentos de sua vida. No nascer do sol, ao pôr do sol, ao anoitecer, as estrelas que brilham, e em todos os momentos do trabalho, no emprego, na casa, lavando louça, não. Se o homem busca por Deus, se o coração do homem está inclinado para conhecer o seu Criador está pronto para se revelar. E o homem deveria buscá-lo em todos os momentos, em todas as circunstâncias, inclusive no sofrimento.
E a resposta que nós teremos de Deus para Jó, nesse texto, que foi escrito tão belamente, é que Deus, e vou elaborar com as minhas palavras aqui, é que Deus, embora esteja interessado no homem, mesmo quando ele sofre, Deus olha para o sofrimento humano, mas Deus não está tão interessado em solucionar os problemas humanos quanto em que o homem conheça, porque conhecê-lo é a maior riqueza que você e eu poderemos carregar nesta vida. Mais do que saúde, mais do que bênçãos financeiras, mais do que um bom casamento, porque nem todos vão desfrutar disso nesse mundo. Nem mesmo o justo vai desfrutar nesse mundo dessas benesses, porque o mais justo homem viveu nessa terra, o Filho de Deus, que viveu uma vida perfeita e reta, sofreu injustiças. Mas há uma coisa que o testemunho dos evangelhos narra para cada um de nós. Ele tudo fez a vontade de Deus porque lhe agradava. E ao entregar o seu Espírito disse, está consumado. E o Pai o aceitou. O que todos os homens que sofrem nesse mundo esperam é uma resposta para o sofrimento. A resposta à pergunta, por que Deus? E o livro de Jó nos deixa com a sensação de que Deus não quer dar respostas para o sofrimento humano. Deus quer que o homem o conheça, porque ele é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte da verdade. E mesmo que o homem não possa experimentar o recurso financeiro, a saúde restaurada, ele pode conhecer a Deus. E esse é o maior dos bens que qualquer homem desse mundo poderia receber. Então, eu quero conduzir os irmãos nessa narrativa que você conhece, mas apenas para refrescar a nossa mente sobre o que o texto bíblico descreve sobre Jó. Então, Jó, capítulo 1, eu não vou ler todos os versículos, obviamente, desse texto, gastaremos toda a noite aqui, mas eu quero lembrar-vos alguns versículos que são chave aqui para a nossa compreensão. Primeiro, há um enredo, há uma história que o autor quer nos contar. Jó, capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois, ou seja, era um homem muito rico. No final do versículo diz, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Diz que seus filhos iam de casa em casa, faziam banquetes no final de uma temporada, ou seja, assim que a festa da colheita, que eles tinham que buscar o fruto da terra, eles celebravam, os filhos deles celebravam juntos, comiam, celebravam. E o Jó, no versículo 5, vai escrever o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, há uma definição aqui sobre esse homem. Ele era um homem reto e íntegro, se desviava do mal, e era dedicado, zeloso, fervoroso na sua fé, ao ponto de sacrificar a Deus e entregar sacrifício para o Senhor. Pode considerar que se pudessem ter pecado contra Deus numa daquelas festas, blasfemando o nome de Deus, sem dar a honra a Deus pelo fruto da terra, E Jó então tinha esse coração derrotado. Mas, como nós sabemos, em algum momento, lá o narrador conta que há uma história que acontece no céu, uma celestial. O anjo se apresenta de Deus e diz, Deus diz, olha, está vendo meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, justo. E aí há uma acusação, um questionamento. Olha, será mesmo? Será mesmo? Há uma dúvida imposta diante de Deus. Jó não é tudo isso não. Se o Senhor permitir, eu vou te mostrar. E Deus não concede. E ele vai e toca
os filhos de Jó, os filhos morrem, perdem seus bens, toda a riqueza que ele havia construído até aquele momento. E tudo isso vai embora. E vai dizer o texto o seguinte, uma afirmação de que Jó, ainda assim, depois de ter perdido os seus filhos, os seus bens, e tudo que ele havia construído até aquele momento, Jó não havia pecado contra Deus. Jó diz, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá, para a terra. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que Jó disse. E então a narrativa continua. Há mais uma vez um questionamento naquele momento do lugar celestial. E lá há um questionamento. E Deus diz, está bem? O Senhor Jó continua reto, justo, íntegro. Não tem pecado. Mas é que o Senhor não sabe das coisas, como se estivesse questionando a Deus uma dúvida. O Senhor não sabe das coisas. Deixa eu te mostrar. Se eu tocar no corpo de Jó, na pele de Jó, ele vai te negar. Ele vai blasfemar contra o Senhor. E então, ele tem a permissão. E vai, e Jó experimenta agora chagas no seu corpo terríveis. Jó emagrece, perde o vigor, e um homem que já não, nesse momento da sua vida, provavelmente já não era um jovenzinho, mas um senhor, experimenta dores, chagas, o corpo todo adoentado. A esposa de Jó olha para lá, olha só o que está acontecendo, o que nos resta agora? Poderíamos abandonar tudo. Amaldiçoou por Deus e morre, é a frase que ficou famosa, a esposa de Jó. Mas o texto bíblico diz e afirma para a gente que em tudo isso Jó não pecou, não transgrediu a Deus com os seus lábios. Olha o que diz capítulo 2, versículo 10. Mas ele lhes respondeu, falas como qualquer doido. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó, de fato íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e nem quando todas as coisas pareciam contra ele, homem rico, próspero, ele não negou o Senhor. Mas então agora Jó experimenta o seu sofrimento, o seu lamento, um tempo de angústia. O texto continua no versículo 11, capítulo 2, diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um no seu lugar, Elifaz o temanita, Bildade o sunita, Isofar o naamatita, e combinaram ir juntamente quando ele se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. O sofrimento de Jó era intenso. Foi algo extremamente difícil, e até mesmo para aqueles que enxergavam Jó naquela situação. Se você já foi em algumas alas do hospital e que tem pessoas em fase terminal, sabe como é triste, difícil olhar para pessoas que estão naquele ambiente. É doloroso. E os amigos de Jó, que o conheceram em toda a sua glória, com todo o seu vigor, com todos os bens, com tudo que ele possuía, e aquilo era para eles um tipo de sinal da bênção de Deus, da glória de Deus, da aprovação de Deus sobre aquele homem. Agora o vem completamente desolado, sozinho, sem filhos, sem riqueza. A esposa ficou ao seu lado, mas até ela tinha um pé atrás com Deus. E agora, como responder a tudo isso? Os amigos olham, lamentam. E o que o Jó faz? Nós temos esse cenário que o autor conta para a gente, e ele quer chamar a nossa atenção para esse ponto. Jó é questionado na sua fé, ele não peca, a fé permanece íntegra diante de Deus, ele não nega o Senhor, mas agora ele vai ter que lidar com o sofrimento.
E a partir de então, dos capítulos 3 até o final do capítulo 41, nós temos apenas um relato de como Jó vai dialogar sobre o seu sofrimento com seus amigos, como ele vai falar com Deus e o que Deus vai falar com eles. Então nós temos Jó, temos os 3 amigos que são apresentados aqui, temos Deus e mais um amigo que vai chegar no final. E assim vai discorrendo os discursos. E é mais ou menos assim que vai seguir a ordem. Jó fala e os amigos respondem. Jó dá uma resposta aos amigos. E mais uma vez o amigo fala. E mais uma vez o Jó responde. É uma tréplica às suas perguntas. E isso vai acontecendo assim até o capítulo 28, quando Jó então tem uma fala só. Nós vamos chegar lá. Mas o que vai acontecer nesse período de sofrimento de Jó? O sofrimento e a busca por respostas. Esse é o que o autor quer nos dizer. Alguém que sofre e busca por respostas. E o capítulo 3 mostra isso. E mostra não somente Jó buscando por respostas, mas ele sofrendo tanto ao ponto de ele dizer assim: Deus, eu preferiria ter nascido. Olha o que diz. E Jó começa então a queixar-se de Deus. Capítulo 3 diz assim: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício, o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante tudo que pode enriquecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não entre na conta dos meses. Seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Enquanto Mateus aqui, Bíblia, que tem 30 anos de idade, está só esperando uma varô, e que hoje é o dia do aniversário dele, o Jó diz assim: olha, tira, risca esse dia do calendário, tira, não quero nem saber, porque meu sofrimento é intenso. Eu preferi nunca ter nascido aqui, tendo nascido e experimentado o sofrimento que estou experimentando. Já considerou isso? Uma pessoa que sofre, ela chega ao ponto de dizer isso. Aquelas que não chegam ao ponto de tirar a vida pensam: por que nasci? Se não tivesse nascido, o mundo seria melhor sem mim. E eu não teria isso, eu não estaria nessa condição que estou agora. O seu sofrimento, como o de Jó, tão intenso, levaria a considerar isso. Mas não só isso que Jó faz. Jó vai questionar a Deus por que ele nasceu. Que isso aconteceu? Deus. Por quê? Porque o Senhor permitiu que eu nascesse. Porque Jó entende de quem fez o dia e quem o fez. E por que ele está ali? E Jó então lança uma queixa, uma murmuração. Jó não está lamentando, porque existe uma diferença entre lamento e Deus não deixa de ouvir o lamento do seu povo, irmãos. Ele ouve. Deus está interessado no lamento do seu povo. Mas Jó aqui não está lamentando, ele está queixando-se. Ele está murmurando. Há muitos salmos de lamento na Bíblia. E os salmos de lamento expressam um tipo de confiança de que, embora eu esteja sofrendo, eu tenho uma luz. Eu sei que Deus está comigo e que Deus vai me resgatar. E que, embora os inimigos sejam contra mim e que eu sofra nesse mundo, em algum momento o Redentor vai aparecer e vai me resgatar dessa situação. Você tem inúmeros salmos de Davi assim. Você tem vários textos na Bíblia que falam de lamentações. O próprio texto de Lamentações, que nós temos um livro todo só de lamentações, é um sopro de esperança de que o Senhor continua reinando e olha para mim nessa situação. Mas o Jó não está fazendo isso. O Jó está queixando-se. Porque aquele que lamenta, ele tem uma esperança genuína. Porque ele espera por algo que Deus vai de fato fazer. Eliminar o mal e fazer justiça. É o que todos nós esperamos. Ou você e eu não lamentamos a situação que o nosso país se encontra hoje? Quando nós olhamos para o cenário político que nós vivemos, e as desgraças que acontecem, e as injustiças que estão diante de nós nos tribunais, no lugar onde nós gostaríamos de encontrar a justiça,
lá mora e reina a injustiça. Você e eu devemos lamentar por isso, não é verdade? Deveríamos lamentar. É um lamento que Deus espera do seu povo, porque nenhum justo deveria receber a injustiça, mas no mundo mau, debaixo do pecado, amaldiçoados pelo pecado, nós vamos experimentar as injustiças. E o justo deveria fazer o quê? Lamentar. Mas o Jó não lamenta. E ele não se aproxima mais do Criador. Ele se queixa do murmúrio. E eu sei que muitas pessoas dizem assim, mas Jó não pecou. É verdade. Até aquele momento que ele estava sendo acusado, não tinha pecado. Mas depois daquele momento, ele porque ele coloca Deus como sendo culpado de todo o seu sofrimento. Mas antes disso, de fato, Jó não havia pecado. E todos os amigos de Jó vão dizer: Jó, você sofre porque você é um pecador. Agora, imagina você sofrendo, sabendo que não fez nada para Deus, e todo mundo colocando culpa em você. Você está sofrendo porque é um pecador, não se arrependeu de algum pecado e agora Deus está te punindo. Era esse o conselho dos amigos. Olha que surpresa. Jó então se queixa diante de Deus e veio uma resposta. E a resposta dos amigos é: Jó pecou, arrependa-se, Jó. Olha o que diz no capítulo 4, versículos de 7 a 9. O primeiro amigo de Jó aí vai dizer para ele, versículo 7. Isso, 4, versículo 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Ou seja, ô Jó, você está falando que é inocente e dá maldição do seu nascimento, mas será que algum inocente já pereceu? É o pensamento deles. E diz ainda: e onde foram os retos destruídos? Diz para mim de um justo que foi destruído. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem e disseram. Com o hálito de Deus merecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Fica dizendo assim, Jó, o problema não é o dia do seu nascimento, porque o inocente não experimenta esse tipo de situação que você está experimentando aí, de perder filho, de perder tudo, perder saúde, riqueza e bens. Não, os inocentes não experimentam isso, é o que ele está dizendo para Jó. E continua, olha aqui os versículos. Capítulo 5, versículo 8 e 9, é o Elifaz ainda quem fala a Jó, diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele diz assim: ó Jó, você não é inocente de coisa nenhuma, porque os inocentes não experimentam o sofrimento. Se eu estivesse no seu lugar, o que eu ia fazer? Eu ia me arrepender. É o que diz aí, ó: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. E ele continua descrevendo sobre o que Deus faz para aqueles que se arrependem. Então, qual é o discurso dos amigos de Jó? Jó pecou, Jó está contra Deus e fez alguma coisa contra ele, e por isso ele merece o que está recebendo. Por quê? Qual é a solução que eles dão para Jó? Jó precisa se arrepender. Busca Deus, Jó. Se você buscar Deus e se arrepender, Deus vai te restaurar. Mas o Jó diz assim: não, eu sou inocente. E Jó continua insistindo na sua inocência, e vai todo o texto. Agora, não é só esse amigo de Jó que vai questioná-lo. Capítulo 5 ainda, versículos 17 a 18, vamos dizer: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, Ele fere e as suas mãos curam. Jó, se você buscar a Deus, Ele vai te curar. Se arrependa. Eles vão chegar ao ponto de dizer que Jó é tão pecador que ele é como se não tivesse, fosse um ímpio qualquer. Olha aqui no capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Agora, outro amigo falando para Jó: mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno não vez nascer homem. A ideia dele aqui, ó: será que é possível que uma cabra não presa
gere um homem do seu ventre? Resposta óbvia é: jamais. Isso não pode acontecer. E ele está chamando assim: Jó, você é tão tolo, mas tão tolo, que é mais fácil na cabra gerar um filho a um homem do que você experimentar o favor do Senhor. É um nível de conselho que os amigos de Jó dão para ele. Agora, imagine se você tivesse um amigo assim, que fosse te aconselhar e você dissesse: você é tão cabeça dura que é mais fácil nascer tomate no pé de banana do que você se converter. E você lá chorando, sofrendo, como é que você ficaria? Os amigos de Jó estão tratando ele com descaso. Eles não levam em consideração o que de fato o Jó está sofrendo, o que ele está experimentando. Que sofrimento é esse? E mais uma vez, aqui Jó não se tratar de Jó como uma vítima. E nenhuma das pessoas que sofrem no mundo deveriam se ver como vítimas legítimas, 100%. E aqui temos que fazer isso com cuidado, irmãos, porque o irmão Elton está orando por uma pessoa, tem um casal, tem uma filha adolescente, que tem uma situação extremamente complicada para a doença. E a pergunta é: quem pediu que isso acontecesse? Quem pediu? Eu não sei nem se o casal está aqui, eu não sei quem são eles. Quem pediu? Quem pede isso para Deus? Mas por que essas coisas acontecem? E como nós lidamos com pessoas que sofrem com uma coisa como essa? Não deveríamos ter compaixão? Claro. Mas a compaixão não deveria ser também mediada pela verdade? Sim. E a verdade dói, machuca. Mas as feridas de um amigo leal, elas vão produzir frutos. Mas um abraço daquele que é desleal é só fazer você se sentir o grande num período, momento da sua vida, mas por trás ele vai continuar falando mal de você. O que os amigos deveriam fazer é: Jó, vamos tentar entender esse dilema, porque você está dizendo que não pecou, então vamos entender por que você está sofrendo. Mas não tiveram nenhum tipo de compaixão de Jó, porque acreditavam que tinham uma verdade. Existia uma teologia tão profunda no coração deles que eles carregavam essa teologia. Sabe qual é? A teologia da retribuição. Aquele que faz o bem colhe o quê? Bem. Aquele que faz o mal, colhe o mal. E Jó, essa é uma lei que não tem como negar, não tem como quebrar essa lei. Se você plantar o bem, vai colher o bem, mas se plantar o mal, vai colher o mal. E aqui está a grande questão do livro de Jó. Nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. O Jó também acreditava nisso, irmãos. O Jó está confuso, porque ele olha assim: não, mas eu sou inocente. E o texto bíblico diz: e nisso tudo Jó não pecou. Mas ele pega depois, porque ele questiona Deus, questiona o dia do seu nascimento, e tudo isso começa a acontecer, ele vai tentando encontrar respostas para o sofrimento dele. E olha que o Jó entende, a resposta de Jó para os seus amigos é: eu não pequei. Olha o capítulo 9, volta um pouquinho aí, capítulo 9, versículos de 11 a 16. Olha o que Jó diz. Jó diz assim: eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem não pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua própria ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder, ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Deus não queria ouvir a minha voz. Ele está dizendo: Deus não vai me ouvir. Ele não quer ouvir aquilo que tem para me dizer. No versículo 20: ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. E ainda que, a ideia, ele tem certeza de que é justo. Essa é a ideia. A minha boca me condenará, embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Para mim tudo é o mesmo, por isso digo: tanto destrói ele o íntegro como o perverso.
E ele continua: se qualquer flagelo mata subitamente, então se irá do desespero do inocente, a terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela, se não é ele o causador disso. Quem é logo? O que está dizendo Deus aqui? Ó? Deus, o Senhor é injusto. O Senhor é injusto. Se não é o ímpio que está aí fazendo o que quer e o Senhor não está fazendo nada, por quê? Porque o Senhor é injusto. E eu que sou justo, o Senhor está me tratando desse jeito. Jó agora culpa a Deus de ser problema dele, de Deus, a injustiça que ele está sofrendo. Isso não foi uma. Essa não é. Jó é o único questionamento assim. Se você olhar o Salmo 53, depois de dar uma olhadinha lá no Salmo 53, o Asaf vai dizer assim: quase me resvalaram os pés. Porque eu dizia: olha o ímpio, como eles prosperam, tem carro novo, carro elétrico, casa boa, está tudo certo na vida deles, resolvido, conta paga, não tem doença, não tem nada. E eu, Deus, vou para a igreja, canto lá, sou líder do louvor. Agora eu chego em casa e só experimento desgraça, tristeza, a humilhação. Onde o Senhor está? Meus pés quase se resvalaram, porque ele estava olhando para o lado, estava vendo a retribuição. Cadê o justo? Ele ia receber isso. O Jó está experimentando, querendo de Deus. Deus, o Senhor tem que me dar isso, porque eu sou justo. Mas por que os ímpios estão experimentando bem? Ele questiona Deus de ser injusto. É isso que está no coração de Jó. E Jó vai falar o seguinte: Deus, eu quero um desafio com o Senhor. Coloque a mim e o Senhor no tribunal e vamos para a justiça. Vamos chamar lá, não pode chamar o Xandão, porque é problema, não vai dar em nada na negócio. Mas aqui a coisa é: Deus, onde o Senhor está? Vamos resolver isso. Olha o que diz o versículo 32 a 35 desse capítulo 9. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Ou seja, vamos fazer uma disputa aqui, vamos para o tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara em cima de mim, ou seja, o sofrimento, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o temer, do contrário, não estarei. Ele está chamando Deus para o tribunal. Deus, eu vou te mostrar que eu sou o quê? Inocente. Eu sou inocente, Deus. Agora imagina a petulância de um homem chegando diante de Deus e dizendo assim: Deus, eu sou inocente. Quem é que pode dizer isso? Se algum de nós disser assim: olha, passei o dia inteiro sem pecar, e se sentir orgulhoso por isso, acabou de mentir, pecou. Não existe isso. O Jó está diante de Deus e está dizendo assim: Deus, olha como eu sou justo. E Jó está perdido no seu sofrimento. O sofrimento engana. A pessoa fica perdida de fato. E ele está questionando aqui tudo isso. Jó também acredita na teologia da retribuição. A teologia da retribuição é a teologia da prosperidade. A gente conhece os nossos dias. Se você der o seu dízimo, Deus vai multiplicar. Então dê o dízimo, dê o dinheiro para a igreja, você vai ver que Deus vai multiplicar. Não é assim. Se o seu dízimo vai ficar mais pobre, você tem 10% menos do seu ordenado. É assim, Deus não promete essas coisas. Os homens é que estão prometendo em nome de Deus algo que Ele nunca disse que daria a nós. Porque os homens buscam a Deus porque acreditam que podem receber dele uma troca. E a teologia da prosperidade que está presente, muito presente nos nossos dias, nas nossas igrejas, infelizmente, igrejas sérias, inclusive, estão adotando isso. Estão tornando o homem um tipo de consumidor de Deus, como se Deus fosse a fonte não da sabedoria, mas da riqueza, da beleza, da saúde, de tudo mais, menos uma fonte de sabedoria para a alma que tem. Deus é tudo, menos Deus. Cada homem vai criando Deus à sua maneira. E é o que o livro de Jó quer nos contar. Jó então pede a Deus: Deus, olha, eu vou para o tribunal, que eu vou te mostrar que eu sou inocente. Essa é a crença de Jó. Mas há um suspiro no livro de Jó, um suspiro de lucidez, como se o Jó tivesse: deixa eu pensar aqui, colocar a cabeça no lugar. O que eu estou dizendo? E não dá tempo a gente ler o texto, mas abra lá no capítulo 28,
Depois você lê na sua casa. E o capítulo 28 é um capítulo belíssimo, uma poesia muito rica, que Jó vai contar sobre a sua experiência com a sabedoria, que ele acredita ser a sabedoria. No capítulo 28, versículos de 1 até 11, ele vai descrever como o homem busca por todos os lugares do mundo encontrar pedras preciosas, e como o homem é engenhoso para isso, como ele cria um monte de ferramentas, como eles vão em expedições vasculhar os lugares mais ocultos do mundo para encontrar riqueza lá. E o Jó vai dizer o seguinte, vai fazer uma comparação, mas não é isso que eu deveria buscar. Ele deveria buscar pela sabedoria. E a sabedoria é o grande mistério da vida, é o que o Jó vai dizer como poeta. E o versículo 12, por exemplo, vai dizer assim, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Ele vai dizer, o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Ou seja, os grandes senhores da terra, o mar, a água, a ave que está no céu, e aquele animal poderoso na terra, todos eles passam pela criação de Deus e não percebem. E o que elas não percebem? A sabedoria. Porque Deus tateou esse mundo como o Senhor dele, como o Criador dele, do mundo que ele é. Ele imprimiu as suas digitais aqui para que o homem o perceba. E os animais passam por ele, o campo está ali, tudo está lá, mas o homem não enxerga o Senhor. O homem não percebe o Senhor. É o que já está dizendo. Onde está a sabedoria? Quem pode encontrá-la? É um grito, é um anseio. É o que o autor está nos comunicando. E o Jó vai, mais uma vez, aqui nesse salmo, fazer a pergunta, versículo 20: de onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Olha a resposta dele lá no versículo de número 28. E disse ao homem, vamos ler alguns versículos que o antecedem, versículo 25. Quando regulou o peso do vento, Deus, e fixou o nível das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Enquanto os homens buscam aí por riqueza, por pedras preciosas, e criam um monte de coisa para encontrar tudo isso, o homem tem a sabedoria de Deus disponível para ele em todos os cantos desse mundo, e não percebe. E quem é que pode perceber a sabedoria? O homem que tem o mal, que se desvia do mal, que obedece. Ele coloca o homem que teme a Deus, se sujeita diante de Deus como aquele que encontra no Senhor o seu favor, sua graça, de percebê-lo, de conhecê-lo. Porque não há nada melhor, a gente cantou aqui, que ser amigo de Deus, de conhecer a Deus. Deus deixar-se conhecer para homens pecadores, miseráveis como você. Qual é o maior tesouro que alguém poderia encontrar nesse mundo? Como o próprio Jesus narra nos Evangelhos, aquele homem que encontra a pérola de grande valor no Evangelho. Que valor há mais precioso para você, para mim, nessa terra? Senão poder conhecer o Criador. Porque o céu será isso, irmãos. O céu será conhecer o Criador por toda a eternidade. Mas não vai acabar, não? Não, porque Deus é fonte inesgotável de sabedoria e da verdade. Ninguém pode conhecer a sua mente. Quem pode perscrutar a mente do Todo-Poderoso? O que o Jó está aqui pensando, e compartilhando conosco é o sofrimento do homem para ele pequeno. A sabedoria deveria ser buscada. É o suspiro de lucidez, é o momento de lucidez de Jó, aquele suspiro que ele tem. Mas no capítulo 29, Jó volta para sua queixa. E continua queixando-se diante de Deus.
Vai dizer, olha, Deus, eu perdi meu status. As pessoas passam do meu lado agora e antes elas abriam um caminho e eu passava por elas. Eu estava lá na porta da cidade onde os sábios se reuniam e ali julgavam as causas das famílias, das pessoas da aldeia ou daquela cidade. Mas agora elas me desprezam. Eu sou como aquele que é esquecido. A minha vida é à noite como os chacais, aqueles que todos rejeitam, aqueles que têm que viver na surdina. Ninguém mais me aceita, porque eles olham para as minhas chagas, eles olham para a minha pele e dizem assim: Deus o rejeitou. Porque o que está na mente das pessoas? O justo deve receber justiça, bondade, favor. O ímpio deve receber piedade, castigo, mal. Mas o Jó está dizendo: pequei para merecer isso. Quando meus filhos foram embora, quando eu perdi meus bens, quando eu perdi minha saúde, não tinha pecado contra Deus. E o texto bíblico afirmou: e isso tudo já não pecou. É o sofrimento de Jó. Jó questiona, Jó pergunta, Jó quer respostas. E Jó está dizendo: tudo isso, Deus, é injusto. Eu estou humilhado. Ninguém aqui me considera mais. O Todo-Poderoso me desprezou. E Jó espera que o Todo-Poderoso olhe para a sua aflição. E Jó ainda insiste: vamos para o tribunal. E aí tem uma outra pessoa que vai entrar nessa história, essa conversa toda, que é o Eliú. E o Eliú, assim como os outros amigos de Jó, vai dizer a mesma coisa para Jó: Jó, você pecou, se arrependa, se humilhe. Mas ele é um jovenzinho. E aqui tem dois contrastes, só para a gente fazer um parênteses aqui e você pensar. Quando pessoas sofrem, geralmente nós temos a voz da experiência. Né? Vamos ouvir a voz da experiência. E os amigos de Jó, os três primeiros, Elifaz, Zofar e Bildade, eles parecem ser a voz da experiência. Eram amigos de Jó, provavelmente da mesma idade de Jó, e que foram lá para compartilhar com Jó o seu sofrimento e dar uma palavra de consolo. E no sofrimento, muitas vezes, o que nós buscamos? Vamos deixar os mais velhos falarem. Eles têm a resposta, eles têm a sabedoria. Mas toda a sabedoria dos mais velhos era contrária a Deus. Nós vamos perceber lá no final do livro de Jó que Deus desprezou, rejeitou como sendo todos aqueles homens. Isso quer dizer para nós que nem sempre a sabedoria vem dos mais velhos ou dos nossos pais. E agora vem um jovem, e o jovem vai dizer: mas Jó, assim. E o texto nos mostra que a sabedoria também nem sempre vai ser encontrada nos jovens. Os jovens têm tecnologia, eles conhecem a IA, eles conhecem um monte de coisa que os mais velhos não conhecem. Vamos dar ouvido para os jovens, vamos para o progresso. Eles têm resposta para nós, para as nossas vidas. Não, também a resposta não se encontra nos jovens. E o Jó, enquanto isso, sofre. E de onde vem a resposta? De onde vem a resposta para o questionamento de Jó? A resposta vem de Deus. Porque o que o Eliú vai fazer para Jó é apresentar mais uma vez como com um coração bem arrogante que Jó deveria buscar a Deus, em arrependimento, em humilhação, que Deus então o aceitaria. Mas então, no meio de tudo isso, Deus vem falar com Jó. Abra comigo então o capítulo 38, que é o discurso de Deus para Jó. Eu não vou ler o texto de Eliú, senão tomarei muito tempo da mensagem para ir para o fim. A gente está só aqui recordando a história de Jó, entendendo um pouquinho de cada um desses trechos. 38. Exato, 38. Jó, capítulo 38. E depois do questionamento, você tem que ter isso em mente. Jó questiona a Deus: Deus, cadê? Vamos para o tribunal. Deus vem e aparece a Jó, no capítulo 38. Versículo 1. 38, versículo 1. Olha o que ele diz. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho ou de uma tempestade, a ideia de que Deus vem como uma tempestade. Agora imagina você, Deus vindo como uma tempestade. É coisa boa ou coisa difícil estar do seu lado?
Não foi como um sol, assim, uma coisa bonita aquele dia, claro. Uma tempestade, um ciclone. Imagina uma coisa dessa. É assim que Deus vem. Deus vem para confrontar Jó. Olha o que Deus vai dizer para Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Apronta-te, homem, cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Deus agora vem e diz: quem é esse homem petulante, arrogante, que me questiona o que eu faço, que me perturba com suas queixas, com a sua murmuração? É isso que Deus está fazendo com Jó. Você quer um tribunal? Então vamos. Deus se mostra como uma tempestade, chama Jó então para colocar-se a ouvir o que ele tem para dizer, se é o que Jó queria. E olha como Deus vai responder a Jó. Deus vai dizer para Jó: Jó, você não entende de muitas coisas, você não entende da minha criação. Olha o que eu vou começar a dizer para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus? Quem, Jó? Essa é uma resposta que Jó não poderia responder. E é claro, nenhum dos homens poderia responder, somente Deus poderia responder a cada uma dessas perguntas, porque foi Ele quem criou cada uma dessas coisas. Deus então desafia Jó se ele pode responder. Deus menciona como Ele ordena toda a criação e pergunta para Jó se ele consegue distinguir ou fazer com que do caos haja ordem e sustentar todas as coisas ordenadas. Versículo 12 do capítulo 38. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às ordens da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e ele continua. Ou seja, Jó, é você que fez nascer, faz nascer o dia e faz o dia finalizar. É você que dá ordem para o mundo, para as coisas que existem nele. Diz-me, Jó, se podes responder, fala-me. E Deus continua questionando Jó. Olha o que diz, versículos 1 a 4 do capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo de seu parto? Jó, você sabe essas coisas que eu faço, que eu estabeleço, que eu domino? Qual é a resposta de Jó para cada uma dessas perguntas? Olha o que diz o capítulo 40, versículo 2. Vai dizer: disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim agride a Deus que responda? Ou seja, Jó, você tem coragem mesmo de encarar o Todo-Poderoso? E olha o que Jó vai responder. Versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Põe uma mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não consegui. O que Jó faz diante da resposta de Deus é: cala. Não há respostas para dar ao Todo-Poderoso. Quem é que pode contender com ele? É a resposta de Jó. Mas Deus, não satisfeito, continua dizendo para Jó da sua grandeza. O que Deus quer dizer para Jó: Jó, você não me chamou de injusto. Você não disse que eu era injusto. Olha aqui o versículo 8 do capítulo 40. Acaso anularás tu de fato o meu juízo, ou me condenarias para te justificares, Jó? O que Deus está dizendo é: Jó, você quis um tribunal
para dizer diante de mim que és justo? Acaso você quer me colocar no lugar de injusto para que você seja justificado justo? Deus chama Jó para entender por que questiona o sofrimento. Porque você está assim, Jó, questionando. Se vocês perceberem, irmãos, quando Deus começa a falar, capítulo 38, 39, 40, 41, em nenhum momento Deus fala para Jó de sofrimento. Ou responde a pergunta que todos nós faríamos de sofrimento: por que Deus? Por que eu estou sofrendo? Não há respostas para Jó sobre o sofrimento. Mas por que Deus faz isso? Por que o autor escreveu assim? Porque justamente Deus queria mostrar para Jó: Jó, eu controlo todas as coisas. Você não controla nada. E aí tem o Leviatã e o Behemoth, aqueles monstros que vai falar aqui, né? Você poderia controlar o Leviatã? Poderia controlar o Behemoth? Você não consegue controlar as coisas naturais do mundo. Irmãos, vocês não conseguimos controlar os cabelos brancos, só nascer cabelo de irmão ali? Consegue parar? Fazer o cabelo branco nascer? Tem jeito. As coisas naturais você não consegue controlar, Jó. Eu, pelo contrário, controlo todas as coisas. Deus não precisou responder para Jó: Jó, o sofrimento é por causa disso, disso, disso. Deus, o Jó precisou compreender quem era Deus para lidar com o seu sofrimento. É por isso que o livro de Jó é um livro sobre sofrimento. Embora o sofrimento exista, é um livro sobre a sabedoria. Porque o Jó não estava sofrendo porque pecou. Às vezes ele precisava aprender alguma verdade sobre Deus naquele momento. Toda a história e o sofrimento que Jó experimenta, ele experimenta para compreender quem Deus é. Isso é mais importante para nós, irmãos. Deus não nos poupará de qualquer sofrimento que seja, para que Ele se torne conhecido de nós, para que nós o conheçamos de nós. Ele não nos poupa. E Ele faz isso como um Pai amoroso. Porque Ele não quer dar para a gente vida boa nessa terra. Ele quer nos preparar para a vida eterna com Ele. Tem muito mais valor. O que o Jó está experimentando aqui é a grandeza de Deus sendo descortinada diante dos seus olhos, para que ele pudesse mais uma vez perceber que o que ele recebe de Deus, na pessoa de Deus, que é a fonte de sabedoria, é muito maior do que qualquer coisa que ele poderia experimentar na terra, inclusive da restauração da sua saúde, dos seus bens, dos seus filhos e tudo mais. Era isso que ele estava dizendo. Então, para a gente concluir aqui a mensagem, porque eu resgatei com os irmãos tudo isso, o que vamos aprender aqui? Se entendemos que Deus é a fonte de sabedoria, que a sabedoria se encontra em Deus, Ele é a fonte da verdade para todos os que o buscam com temor, que Deus, como fonte de sabedoria, Ele será encontrado por aqueles que de fato vão se arrepender, como Jó, reconhecendo os seus próprios caminhos em comparação aos caminhos de Deus, que são muito mais elevados. Você poderia perguntar para mim assim: mas então você está dizendo que Jó se arrependeu no final e que ele então conheceu mais a Deus? Sim. Mas, pastor, os amigos de Jó não falam para ele se arrepender? Por que eu fiz isso lá atrás? Mais uma vez, esse é o mistério. Jó não pecou para experimentar o seu sofrimento. Não pecou. No processo do sofrimento ele pecou, mas antes disso ele não havia pecado. É porque ele chamou Deus de injusto. E o que isso revela para a gente? Jó era um homem sábio, porque as palavras que o texto utiliza para Jó são: ele é um homem íntegro e reto, se desvia do mal. Todas essas características são características de homens sábios. Se você ler o livro de Provérbios, falando sobre sabedoria, vai dizer sobre o justo, sobre o
reto, sobre o homem que se aparta do mal. O João mesmo disse, no capítulo 28, que a sabedoria é encontrada, alcançada por aqueles que temem a Deus. Ele era um homem justo, homem reto, homem sábio. Mas um sábio não sabe de todas as coisas, mesmo que ele fosse sábio. E a lição do livro de Jó para nós é justamente essa. E como nós dissemos há pouco, nós vamos passar essa vida tentando alcançar a sabedoria, buscar a sabedoria. E em todas as coisas da vida deveríamos perceber Deus, em todas as coisas, porque Ele é a fonte da sabedoria. O Jó não é o herói do livro, porque você sabe o final, e sabe o que Deus vai fazer com o Jó, dando para ele o dobro do que ele tinha. E aí vai questionar, mas então, se o Jó se arrepende, faz o que é certo, Deus recompensa, então para a teologia da prosperidade. Jó se arrependeu, Deus deu. Não é isso. O livro só mostra que Jó se arrepende independentemente se ele nem sabia que ia receber o dobro dos filhos e qualquer coisa do tipo. E não só isso, imagine você um pai no lugar de Jó. Você ia ficar alegre que os filhos morreram? Todos eles? Uma vez só? Claro que não. Ele cresceu de sabedoria, mas ele perdeu um monte de coisas. Nessa vida nós vamos perder coisas. Nós vamos passar por ela e vamos deixar coisas aqui nesse mundo. Mas o Jó vai encontrar um tesouro maior. Capítulo 42, versículo 1, aqui diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, eu sei que o Senhor é. Se você ler o livro de Jó depois, você vai perceber, algumas traduções vão dizer, vão chamar Deus de Todo-Poderoso. De fato ele é. Ele poderia ter impedido o mal na vida de Jó e outras coisas mais. Ele é o Todo-Poderoso. E aqui Jó reconhece isso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre conselho? Quem sou eu, Deus? Eu não sei nada. O que está dizendo? Está se humilhando. Na verdade, falei que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó na cinza. Jó experimenta o verdadeiro sabedoria, o verdadeiro tesouro desse mundo e conhece o Senhor. Ele nos mostra aqui o conhecer o Senhor é o que vale mais nessa vida. Ele se arrepende no pó e na cinza, e ele está esperando de Deus nada em troca. Ele só quer entender: Deus, agora eu quero falar com o Senhor, eu quero ouvir sua voz. Que o Senhor é a fonte da sabedoria. É do Senhor que eu devo esperar a sabedoria. É o Senhor que eu devo buscar em todo o tempo com temor. E não questionando o Senhor, que eu sou um pecador. É isso que ele está fazendo diante de Deus. Ele está se colocando como aquele que é submisso a Deus, nem temor. Ele compreende o sofrimento, que o sofrimento dele naquele momento deveria ser silencioso. E é o que ele entendeu que Deus esperava dele, ao invés de ser alguém murmurador, questionador e que estava distorcendo a realidade e a natureza das coisas. Deus não ser totalmente outro. Deus é um mero ser humano, um homem que é pó, que é voltar ao pó. É o que Jó faz. A sabedoria também adquirida não implica na mudança das circunstâncias, mas elas podem mudar. O contrário não faz de Deus a fonte de sabedoria, mas apenas uma fonte de luto. De fato, você conhece o texto, olha o que vai acontecer aí no versículo de número 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía.
Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram. E continua o texto, vai dizer, me consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. O texto aqui quer dizer então que Deus vai dar para a gente tudo isso se a gente se arrepender? Você está dizendo assim, olha, o Jó era um homem quando começou a história, e agora ele é um outro? É diferente. Não é mais o mesmo. Ele perdeu muita coisa, mas Deus bondosamente deu para ele. Mas não são as coisas que importam para Jó, mas o fato de ele ter conhecido a Deus. Porque agora ele não conhece mais só de ouvir, agora os olhos dele veem. Ele conhece aquele Deus, ele sabe quem ele é. Isso fez toda a diferença na vida de Jó. Irmãos, não importam as circunstâncias, o sofrimento, as lutas, as angústias, nós vamos viver nesse mundo. Mesmo nelas, nós podemos conhecer mais o nosso Deus. E se você passar por elas conhecendo a Deus, isso tem valor inestimável. Não importa o que os homens vão dizer sobre você, que elas vão pensar sobre nós. Está lá o crente, todo domingo para a igreja, e gente aqui rindo da cara deles, colocando o dinheiro deles no bolso, não importa o que eles vão dizer. Se você está buscando o Senhor e conhecendo o Senhor, não importa o que eles vão dizer, porque no final, Deus vai fazer justiça de fato sobre todos os homens, mas não compete a nós. Não está nas mãos de Jó a vingança, de modo que Deus vai repreender os amigos de Jó aqui. Vai dizer assim, vocês não me representaram diante de Jó. Jó, ore por eles. Ou seja, Deus diz assim para Jó. Jó pode chegar assim, agora está vendo? Deus me deu tudo de novo. A vitória agora tem sabor de mel. Podia cantar essa música lá. Agora a vitória tem sabor de mel. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Desse jeito aí. Mas Deus vai para Jó assim, Jó, ore por eles. Ore por eles. Porque o Jó não tem que se importar com o que ele vai receber, não. Não era esse o propósito. O propósito era outro, era maior, porque a vida de Jó era conhecer a Deus. Por fim, a sabedoria é para todos e está disponível a todos. Pois na história de Jó, Deus é o sábio por excelência. O Jó era um homem íntegro e justo que andava com Deus, dizia o irmão, mas ele ainda não era perfeito, nem seria nessa terra, e teria coisa para aprender. Você e eu estamos numa jornada, nós não chegamos lá, não sabemos de tudo, e Deus sabe os caminhos que vai utilizar para que você e eu sejamos amadurecidos, aperfeiçoados. Portanto, não desprezemos o Senhor, a sua disciplina, a sua correção e os caminhos que Ele vai nos conduzir nessa terra, porque Ele é muito mais sábio, muito mais justo e muito mais bondoso que qualquer um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, a resposta que o Senhor dá para nós aqui, deu para Jó, através desse autor que compõe esse texto tão belo, tão rico, é que deveríamos nos silenciar diante do nosso sofrimento. Para aqueles que sofrem ouvir isso, eu sei, pode parecer sem compaixão, sem amor, sem graça, mas o Senhor falou isso para Jó, ou melhor, o Senhor nem deu uma resposta sobre o sofrimento de Jó, apenas mostrou que o Senhor era para ele. E só ouviu essas palavras do Senhor, que o Senhor tem um interesse maior no seu povo. O seu interesse não é nos livrar de todos os males dessa terra, nem é nos encher de bens desse mundo. Mas quando o Senhor o faz, o Senhor também tem um propósito de abençoar outras pessoas, outras vidas, não somente as nossas. E o Senhor vai fazer isso com aqueles que são sábios, inclusive em administrar os bens, os recursos que o Senhor dá. Mas o Senhor
com tudo que isso nos ensina, que ao se revelar ao homem, o Senhor é o presente, o Senhor é a alegria, o Senhor é a fonte da verdade, da sabedoria, ou seja, o Senhor é aquele que nós deveríamos esperar. Nem sempre nós respondemos ao sofrimento desse mundo que nos aflige com o coração reto. O Jó era justo de fato, experimentou o sofrimento, questionou o Senhor e muitas vezes nós questionamos. Queremos entender as razões mais do que entender como o Senhor quer que nós cresçamos em Deus sofrimento. Não estamos interessados na sabedoria, estamos interessados em resoluções rápidas para o nosso problema. E nós nos arrependemos de fazer isso antes de buscar o Senhor. Ó Deus, que nosso coração não se volte contra Ti queixoso, lamurioso, tentando encontrar respostas que nós já temos, pois nós somos chamados para viver para o Senhor, para conhecer o Senhor, e que o Senhor vai se mostrar a nós mesmo no nosso futuro. É verdade, contudo, Senhor, que o coração do homem é corrupto, e essa história, a história de Jó, está no texto sagrado, para que nós aprendamos com ele. Para que irmãos que sofrem também aprendam como Jó aprendeu. Nós queremos carregar essa lição em nossas vidas. E que essa igreja continue crescendo e amadurecendo, vendo o Senhor como a fonte de toda a sabedoria, a fonte da verdade. E que enquanto buscarmos o Senhor com temor, encontraremos a sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, creio que todos nós tivemos a oportunidade de Deus falar aos nossos corações. Nós havíamos pensado numa música para o final, mas eu acho que outra vai encaixar melhor. Nós não ensaiamos, mas eu acredito que nós vamos ser mais abençoados com ela. E eu convidaria os irmãos para juntos, no meio ao desafio, cantarmos juntos essa música. Pode ser? Quero te ofertar.
Meus irmãos, como Jó, a gente não precisa, mas se estivermos passando pela luta, pelo fogo, que ainda assim a gente continue adorando, confiando, independente das circunstâncias. Pastor, você pode encerrar para a gente com a bênção apostólica para a gente encerrar o nosso culto dessa noite? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém.